Oi, gente, boa noite, tudo bem? São 8 horas e nós vamos iniciar o nosso mini curso. Oi, Marta, Carol, tudo bem? Na medida do possível, eu vou acenando. A gente só consegue falar o nome de vocês, mas a gente está sempre atento para as pessoas que estão entrando. E agradecemos muito o fato de vocês estarem aqui. A Ana já está entrando, aceitando ela. Oi, Rejane, que bom te ver aqui. Oi, Mari, Oi, Ana, tudo bem, Ana Lúcia? tudo e você? Tudo em ordem. A nossa professora está aqui. Eu vou explicar um pouquinho a respeito dessa proposta para que vocês possam acompanhar, porque vai ter muita coisa boa ainda para a gente fazer. Com certeza, teremos novidade em breve. Bom, meu nome é Maria Belintani e eu tenho convidado muitas pessoas para trazer o seu conhecimento para pais, professores, pessoas que queiram aprender, né? Essas pessoas têm formação, mestrado, doutorado, mas o objetivo aqui é transformar o conhecimento numa linguagem acessível, né? Não acadêmica, porque aí os termos técnicos são grandes, são pesados, e não é o interesse. Nosso interesse é que você se conecte conosco e que a gente possa aprender com você e você aprender conosco. Nós estamos iniciando o nosso primeiro mini curso. E o objetivo desse primeiro mini curso é como melhorar a nossa comunicação em relação com as crianças. Ninguém acorda para trabalhar, seja professor ou enquanto pai, para infernizar a vida do filho, para humilhar, para gritar. Muito pelo contrário. Quando a gente vai para a escola ou a gente acode e vê os nossos preciosos filhos, a gente quer fazer daquele dia um dia de paz, tá certo? No entanto, nem sempre essa paz acontece. São crises, as coisas mudam, você perde a paciência, às vezes você fala um pouco mais alto ou usa alguns termos que não deveria, se arrepende, sabe que fez errado, mas esse processo de comunicação ele fica truncado. A comunicação é essencial para o desenvolvimento da autoestima da criança de uma maneira equilibrada. Aí vocês podem falar, não, mas eu dou o suficiente para o meu aluno e para o meu filho. Eu dou amor e bom senso. Eu sou um bom pai, eu não sou um pai abusivo. Eu diria que um pai, um mau pai, pernicioso, que espanca, que bate, ele tem o seu lado mau. Mas um pai, uma família, um professor que só dá amor, também não consegue resolver. Não consegue educar o filho, às vezes, né, de uma maneira mais equilibrada. Eu vou dar um exemplo e vocês vão me entender. Digamos que a gente vai fazer uma viagem de avião. Lembra que eu falei? Bom senso. Eu adoro meus filhos. Eu falo para ele que eu adoro ele. Desculpa, mamãe. Desculpa, professora.
Mas nós vamos fazer uma viagem de avião. Estamos confortavelmente sentados no nosso banco. Chega o piloto e fala assim: gente, como eu gosto de vocês. Nossa, mas vocês me desculpem, eu não entendo muito bem dessa história de educação, de avião. E, e a gente vai, eu vou levar vocês lá, mas se der alguns trancos assim, vocês fiquem tranquilos. Perceberam que a situação é a mesma? Quando a gente fala assim para as nossas crianças, filhos ou alunos, não que nós não devemos mostrar as nossas fraquezas, mas nós precisamos aprender que existem maneiras de comunicar aquilo que a gente fala, seja falando, corrigindo um erro, seja no conflito do dia a dia, do cotidiano, que deixa a gente muito nervoso, muito nervosa, e com isso nós estabelecemos um canal de comunicação mais tranquilo. A nossa primeira etapa do nosso mini curso diz respeito a sentimentos. Essa minha fala introdutória, ela não dá conta, né, de tudo que a gente poderia estar conversando, mas é para aguçar a importância da gente trazer para discussão, para conversa, esse tema. Tá bom? Vocês agora vão estar com a Ana Lúcia de Camargo, doutoranda do LPG, do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp, que tem uma grande experiência na área. E nós também estudamos muito, né, Ana? Sim. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós preparamos um e-book para vocês com as ideias principais dessa aula que vocês podem acessar no meu blog mariabelintani.com.br. É super fácil, né? Só você acessar, é super fácil de você entrar. Baixa, não paga nada, é gratuito, para você ter ali registrada as principais ideias que a Ana Lúcia vai estar desenvolvendo conosco hoje, tá bom? E nós temos mais 2 encontros posteriormente. E temos uma surpresa. Mas essa surpresa a gente vai deixar para aqueles que nos acompanharem e eu vou dando pistas até o último encontro, que eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Ana, prazer estar com você agora. Olá, Maria, muito obrigada pela oportunidade novamente, viu? Da gente poder trabalhar sentimentos agora, né? Acho que é um assunto tão gostoso e tão Uhum. pertinente. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que esse trabalho com sentimento, quem me ensinou de primeira mão foi a professora Luciane Tognetta, que todo o meu referencial é baseado nas pesquisas da professora Luciene Tognetta, a qual eu tenho muito a agradecer, tá? Então, esse trabalho tem no e-book, tem todo o referencial da professora Luciene. Só que quando eu fiz a minha pós-graduação, antes de eu fazer mestrado, eu fiz uma pós-graduação de relações interpessoais na escola. E o meu TCC foi cujo o tema foi como as crianças de educação infantil de 4 a 6 anos nomeiam o sentimento. Que eles sentem, a gente sabe, eles têm esse sentimento. Mas será que eles sabem nomear esse sentimento?
Eles não sabem nomear esse sentimento ainda. Às vezes a gente cobra alguma coisa do menino e ele não sabe nem nomear ainda o que é esse sentimento. Então eu vou falando um pouco para vocês. Eu tenho uma colinha aqui para eu não esquecer, tá bom, gente? Então eu quero começar com vocês perguntando o que consiste, então, trabalhar sentimentos, lidar com sentimentos, né? Muitas vezes a gente acha que esse lidar com o sentimento é passar a mão na cabeça, é amar nossos alunos, é amar nossos filhos. Amar não basta. Amar, que nem a Maria disse, todos nós, os pais amam, mas será que eles reconhecem esse sentimento da criança? Então vamos lá. Quando a gente fala de sentimento, trabalhar um sentimento, a gente fala de um contexto mais ético, certo? Desse contexto das relações de para com o outro, uma vida boa de para e com o outro. O que seria isso? Né? O que seria isso? Me colocar no lugar do outro? Reconhecer o meu sentimento primeiro, para depois eu me colocar no lugar do outro? Será que eu reconheço o meu sentimento? Será que eu sei o que eu estou sentindo? Será que eu tive essa oportunidade na escola ou até mesmo na minha família? O que é esse sentimento? Muitas vezes, nem por mal, não era por maldade. As mães, a gente chorava ou fazia birra. A mãe falava, engole esse choro. Engole esse choro. Isso não era nem por maldade, gente. É por como não saber lidar com a situação mesmo, né? Como é que a gente poderia resolver? Se você sabe que muitas vezes quando o menino, você fala 500 vezes pro menino assim, fulano, se você fizer isso, você vai cair e se machucar. O fulaninho continua fazendo. Aí o fulaninho cai, Se machuca. machuca. Qual é a vontade de dizer pro menino? Bem feito. Mas você não pode dizer isso. E nem dizer para ele assim, eu falei. Jamais. A hora que ele caiu, no mesmo momento, veio na cabeça dele, a minha prof falou, pode ver que ele olha assim para você, com os olhinhos assim, ó, ele cai, ele levanta, mas com os olhinhos baixos, porque ele sabe. Então, nesse momento, a gente reconhece. Nossa, imagino quanto deve estar doendo. Eu imagino, nossa, que você estava querendo brincar e nesse momento você caiu. Depois disso, você vai fazer as intervenções, mas nesse momento você tem que acolher. E acolher, você pensa na gente. Quem atira a primeira pedra? Quem aqui um amigo disse, amigo ou pai, não vai fazer que não vai dar certo. Aí você vai e faz, porque você é cientista. Você tem um pensamento do cientista, você tem que testar. Não adianta o outro, certo? Não adianta a história do outro. Então você tem que testar. Você testou. Poxa vida, fulana tinha razão. E para você chegar para fulana e dizer, nossa, você tinha razão, né? Você reza para sua amiga ou para sua mãe ou para o seu pai não falar, eu falei, né? Você quer ser acolhida. Você quer ser acolhida. Então, as crianças sentem a mesma coisa que os adultos. Muitas vezes elas não sabem nomear. E essa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de falar o que a gente sente. Muitas vezes a gente não gosta. Ao invés da gente dizer assim pro colega, nós adultos, eu não gostei do que você fez. É muito difícil quem fala e muito difícil quem recebe aquilo, né? Então, esse trabalho tem que ser feito desde criança para que a gente consiga que isso faça parte do nosso cotidiano, que isso faça parte da gente, né? Então vamos lá. Quando a gente fala, quando Piaget, lá no Juízo Moral, 1932, ele tem uma frase muito legal que a gente vai partir daí, que diz assim, Ana, ó. posso Oi. cortar a fala? A
Em relação a esse exemplo, uma professora acabou de colocar assim: o orgulho não deixa. Então, esse orgulho que vocês estão falando, né, é aquela impressão de que o adulto não pode demonstrar fraqueza diante da criança. E isso não é verdade. Você ter uma atitude acolhedora em relação a ela, não demonstra fraqueza e com a criança não tem problema nenhum você falar assim, eu errei, Sim, certo? Então, ela fez uma observação pontual que fica assim na cabeça das pessoas, da professora, dos pais, que a gente precisa trabalhar. Nós estamos falando em comunicação para melhorar essa relação com a criança. veja, tem Pronto. dois exemplos que eu posso dar em relação a isso, porque a criança precisa perceber que o professor ou qualquer adulto também é ser humano. Ele tem que crescer sabendo que todos podem errar, né? Uma vez, eu assim, quando eu dava aula para os pequenos, para o primeiro ano, educação infantil, eu me divertia porque eu adoro a arte deles, o que eles fazem. E assim, muitas vezes eu tinha que me segurar para não rir. E uma vez uma aluna chegou muito brava de primeiro ano, a Poliana, ela é a coisa mais linda, hoje ela já tem 18 anos. E ela estava muito brava, e eu falei, nossa, Poli, o que que acontece? Diga-me o que você tá me sentindo, tá sentindo. Ela disse assim, olha, eu não sei o que eu tô sentindo, mas a minha mãe me mandou pro inferno e eu tô indo mesmo. Nisso eu ri. Ela olhou pra mim e falou assim, e você ainda ri? Aí eu disse assim, Poliana, me desculpe. Não é a situação, não estou rindo da situação. Eu estou rindo do jeito que você me colocou. Olha, veja, é humano. Outro, um aluno meu perdeu a mãe com 4 anos de idade. E eu sempre dizia para os meus alunos assim: não se fala das pessoas quando elas não estão presentes. Só que o meu medo, olha só como é o professor, para abordar esse assunto, a dificuldade era minha e não do menino. Então eu esperei o menino faltar e conversei com as crianças. Um virou para mim e disse: você não diz pra gente que não se fala das pessoas enquanto elas não estiverem presentes? Ele não está nesse momento. E aí eu tentei argumentar, não, ele não está. Falei, então, né, vamos esperar ele chegar e nós conversamos com ele sobre o assunto. Aí nós percebemos que isso daqui era uma coisa minha e não da criança, porque o menino levava isso. Assim, ela faleceu numa boa, assim, entre aspas, né? Então, veja, eu tenho que ser humilde para mostrar para os meus alunos que eu também erro. E dizendo para eles o que eu senti também. Olha, eu quis dizer isso porque o Matheus faltou, porque a minha preocupação é que ele ficasse triste. Ok, e você vai construindo essa relação com a criança. Você vai construindo que você também tem as suas dificuldades, né? Então vamos lá. Isso foi só um exemplo para mostrar que a gente também erra, né? Então vamos lá, vamos começar com a frase de Piaget. Sem uma psicologia precisa das relações morais, das crianças entre si e da criança com o adulto, toda discussão com os procedimentos da educação moral permanece estéril. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Quando eu falo isso, e quando Piaget fala isso, que é, né, que a gente traz, é uma relação com a autoridade, que seria o adulto. Quando eu digo autoridade, não é autoritarismo. Quando eu digo autoridade, eu digo que eu sou autoridade para o meu aluno, ele me enxerga como autoridade, né? As pessoas me enxergam como autoridade. E a relação entre pares, eles precisam ter essa relação entre pares. E a relação com ela mesma, que ela precisa se conhecer. Então, veja, quando eu falo dessa autoridade, a autoridade precisa compreender o desenvolvimento infantil.
Eu preciso saber como é esse desenvolvimento infantil para que eu possa favorecer essa formação moral. E quando eu falo desse sentimento, eu não falo só de formação moral, eu falo de desenvolvimento cognitivo também. Porque se eu não dou condições para esse menino construir o valor de si, como é que ele vai desenvolver o cognitivo? Como é que ele vai acreditar nele mesmo para ele poder desenvolver? Você quer pontuar alguma coisa? Não, tô com vontade de espirrar. Ah, eu sabia que você estava com vontade de alguma Não, coisa. eu posso. Ah, então Segurando. vamos. Aí o que eu preciso? Então eu preciso favorecer esse desenvolvimento da criança, né? Para isso eu preciso reconhecer o sentimento. Imagina uma criança que não faz lição. Lógico que tem uns que você sabe que tem uma preguicinha mesmo, né? Mas tem uns. A verdade, a gente não vai colocar todo mundo de santo aqui, não é, gente? Então, imagino, ele vem com a história dele, porque eu não fiz minha lição ontem, porque meu pai não sei o quê. Sempre ele tem uma história que nos envolve, né? Imagino o quanto você ficou ocupado mesmo com o seu pai, né? Mas eu acredito que você vai levar essa lição para casa hoje e você vai desenvolvê-la, certo? Aí você dá um voto de confiança. Você reconheceu. Aí você dá um voto de confiança para que ele possa trazer amanhã, né? Então veja, isso em várias situações. É sempre eu imagino quanto você o que você, né? A Sandra vai falar muito da linguagem descritiva. Eu não quero chegar nisso, tá? Reconhecer o sentimento tem muito a ver com essa linguagem descritiva, que eu preciso descrever esse sentimento, tanto da criança como do adulto. Por exemplo, um adulto que vem falar mal de outra pessoa para você. Ela vem falar mal de outra pessoa, não é porque ela é má muitas vezes. Muitas vezes ela quer desabafar, ela quer pôr para fora. E eu tenho que pensar nisso, não colocando juízo de valor, reconhecendo o sentimento dela. Imagina o quanto você deve estar triste com essa pessoa. Então, eu estou reconhecendo o sentimento, mas não coloco o meu juízo. Certo? Muitas vezes, isso até mesmo com as crianças. Porque o Edson também depois vai falar de sanções, vai falar dos conflitos. Eu tenho que ver, perceber, esse conflito não é meu, esse conflito é da criança. E eu tenho que ajudá-la a reconhecer isso. Então, Fale. desculpa, pode falar. Pode continuar. Em relação a exatamente isso, né? Nós estamos falando da criança, mas a gente gostaria que você que está ouvindo refletisse a respeito da criança que tem dentro de você e que não teve oportunidade de aprender a expressar os sentimentos. Nós estamos falando de uma formação que é aquele exemplo que a Ana deu. Segura o choro. Menino não chora. E depois, o que nós temos? A gente cresce negando os sentimentos dos nossos filhos, da dor. E a gente faz isso de uma maneira sutil e sarcástica. Então, eu estou falando isso e vocês não, mas nós fazemos isso de uma maneira sarcástica. Na hora, no exemplo do tombo da Ana, não doeu não, antes de casar passa. Caramba, como antes de casar passa? Sabe o que você está mostrando? Que você não se importa com aquele machucado. Não interessa o tamanho da dor, o juízo que a Ana tá, porque foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que qualquer dorzinha não é para. Não, eu tô triste. Imagina, não se fica triste. Aliás, os sentimentos negativos, massacralmente, nós tivemos ele ao longo de toda a nossa educação negado. Exato. Nós temos essa dificuldade. Então, o que se coloca não interessa o tamanho da dor do outro, é do outro. Eu só tenho que respeitar.
Né, Ana? Muitas vezes as pessoas agora têm esse costume de todo mundo falar que é mimimi. Não é mimimi. O que é mimimi? O que é mimimi para mim não é mimimi para Maria, né? Então, eu tenho uma história, a Maria tem outra história. Então, o que às vezes bate forte para mim no sentimento, não bate para Maria e vice-versa. E eu preciso aprender a aceitar o sentimento do outro, né? Que muitas vezes a gente não, apesar de, vamos voltar só um pouquinho, lembrando que a reversibilidade de pensamento, uma criança na educação infantil, ela não tem a reversibilidade de pensamento, ela é egocêntrica. E ela não tendo a reversibilidade de pensamento, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Mas ela tem um sentimento de simpatia. E Sim. aí eu preciso começar a trabalhar com ela quando ela cai, por exemplo. Eu até brincava no primeiro ano que as crianças machucavam o outro e falava, desculpa, peraí, desculpa não é mertiolate. Hoje eles nem sabem o que é mertiolate, né? Mas na época eu sabia. Não é antisséptico, não é mertiolato. Será que é isso que o menino quer? Será que só desculpa vai fazer com que ele se sinta melhor? Vamos dizer para ele o o que ele está sentindo. Vamos perguntar para ele o que ele está sentindo e como a gente pode fazer para que isso amenize a dor dele. Lógico que a gente vai usar outras palavras, né? Mas a gente vai ter que mostrar que não é simplesmente, não fique uma hipocrisia. Eu posso bater e pedir desculpa. Não, não é isso. Como é então que o adulto nessa autoridade fazer isso com a criança, fazer essas intervenções, né? Bom, aí essa relação de confiança, o menino precisa confiar em você e você precisa dizer para ele que confia nele. Quando você tem essa relação de confiança com a criança, ela vai pensar várias vezes antes de mentir, antes de fazer algo que ela talvez já ache que não é legal. Então, eu preciso dizer para o meu menino, para minha criança ou para a minha pessoa que mora comigo, eu confio em você. Eu preciso confiar em você. Então, ele precisa ter essa relação de confiança, né? Bom, a, a, a relação na educação infantil, a gente percebe que as crianças brincam uma com as outras, né? Elas trabalham em grupo. Quando a gente vai para o fundamental, não sei por que isso acontece, mas me parece que não existe relação entre pares. Dentro da sala de aula é um atrás do outro. Se o menino olha do lado, ô menino, você tá olhando do outro, para de conversar, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E aí? Cadê essa relação entre pares? Porque, gente, é com a relação entre pares que eu sei quem sou eu. Eu sei se o meu colega me aceita ou não, se eu sou aceito ou não por essa sociedade. Então, a partir dessa relação entre pares, eu me constituo como pessoa. Quem sou eu? Vocês perceberam que a relação entre pares, a relação com a autoridade, trabalha com essa relação de confiança e com essas interações. Na relação entre pares, é entre eles. Eles se cobram, eles se fortalecem, certo? Olha lá, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. É preciso construir com as crianças um cotidiano em que se possam representar as palavras, as angústias, as tristezas, as raivas e as preocupações. Muitas vezes quando eles brigam, como é que você pode, porque a criança pequena, como que ela faz para resolver o problema? É batendo, né? Ou ela chuta, ou ela dá soco, ou ela morde. Mas sabe por que ela faz isso? Porque ela ainda não tem a regulação. Porque ela ainda não tem um pensamento reversível e ela não tem a regulação. Fala a verdade. Quem aqui não tem às vezes vontade de alguém fez alguma coisa, fala assim, nossa, se eu pudesse, não é? Porque não faz, porque tem autorregulação, porque consegue se segurar. A criança não. Muitas vezes a criança, a mão vai na frente.
Na hora que ela viu, ela já fez, ela já bateu. Aí ela tentando se segurar. Tem um caso de ele chamava, acho que era o Wesley, se eu não me engano, desse menino. E ele fazia uma bagunça dentro da sala de aula, batia em todo mundo, brigava com todo mundo, e eu vivia dizendo pra ele: Fulano, como é que você pode resolver o seu problema sem bater? Fulano, eu vivia, porque professora de educação infantil e primeiro ano, ela vive com essa pergunta na boca: como é que você pode. Como não tinha só um Wesley na sala de aula, né? Tinha outros. Na hora que eu olho, tinha outros brigando lá atrás. E de repente, quem que vai também? O Wesley. Eu falei: Senhor, ele vai chegar antes de mim. E aí o bicho vai pegar. Aí sabe o que ele disse? Como é que você pode resolver o seu problema sem bater? Ele sabe. Ele foi fazer a mesma intervenção. Ele apenas não consegue se autorregular. Certo? E eu preciso dar condições, aí que entra desenvolvimento cognitivo, que é reversibilidade de pensamento, e reciprocidade. Se colocar no lugar do outro. Veja como desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento afetivo andam juntos. Que eu preciso, quando eu digo conflitos tanto no âmbito afetivo como no âmbito cognitivo. Ana, aqui duas professoras estão colocando assim, né? É muito maravilhoso os esclarecimentos. Hoje eu entendo por que de algumas atitudes na vida adulta. E tem mais um. Muitas vezes é difícil o adulto expressar o seu sentimento. Muitas vezes ele não passa para os seus alunos. Olha a dificuldade que o adulto tem em se colocar, porque sentimento é sinônimo de fraqueza, entre aspas, pelo amor de Deus. Sentimento não é sinônimo de fraqueza. Se você quer melhorar a comunicação com a criança, por que a gente colocou criança e não aluno? Porque a criança pode ser de qualquer idade e aluno e criança pode ser tanto para professor como para pai, e aluno é só para professor. E a mesma coisa que a gente fala para vocês, professores, também devemos falar para os pais. Não é passar a mão na cabeça. Nós vamos tratar disso na próxima live, depois na outra, falando dos erros e dos acertos, né? Como é que a gente faz com tudo isso? A questão é o autocontrole que eu preciso ter para não usar esses artifícios que a gente usa na linguagem, às vezes uma linguagem muito pesada, muito carregada, que a gente faz com a criança. De humilhação. E para humilhar eu não preciso de muita coisa não. É muito pouco que eu preciso para humilhar. Mas você de novo, hein? Tinha, né? Qual Tinha que ser foi? O que você aprontou hoje? Não é, Ana? exato. Tinha que ser você. Nossa, de novo. Sabe, aquele menino fica rotulado. Aí, depois a Luciene vem dizer isso. O bullying tem tudo a ver com isso. Entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, esse sentimento, em primeiro lugar, precisa ser reconhecido. Por que a gente está trabalhando tanto esse sentimento? Porque não adianta depois eu trabalhar a sanção, a linguagem descritiva que está junto com o sentimento. Eu preciso sim reconhecer esse sentimento. Olha lá, ajuda assim as crianças a pensar por reciprocidade, dizer o que eu sinto, eu ouvir do outro o que ele sente. Ele precisa o do colega, o que o colega está sentindo, o que ele fez. E a gente, outra coisa, eu sempre falo isso para as alunas, a gente nunca diz para a criança,
Fale com o seu amigo. O que você fez para o gente? Nessa idade, eles não têm conservação. Eles brigam num momento, daqui a pouco eles estão de novo, daqui a pouco eles brigam de novo. Então não há uma amizade ali, há um coleguismo. Porque muitas vezes ele vai dizer assim, ele não é meu amigo. Tá? Então eu vou dizer, diga para o seu colega o que você está sentindo. Diga como é que você pode falar para o seu colega uma maneira, perguntar para o seu Ou o colega próprio nome, né? Ou o próprio nome da criança, né, Ana? Muitas vezes ele vai dizer assim, eu vou lá pegar um gelinho, porque ele já tem isso na boca, né? Se ele for pegar um gelinho para mim, ou um abraço, alguma coisa que traga, o que o menino vai ajudar a deixar diminuir a dor. Isso mesmo. E quando eu falo consigo mesmo, acho que esse é o mais difícil, né? Porque assim, o fora é mais fácil. Mas e comigo mesmo? Como às vezes eu não sei o que eu tô sentindo. Às vezes, que nem eu já falei aqui, eu tenho um dia de trabalho péssimo. Aí eu chego em casa, eu não reconheci ainda o meu sentimento, eu não sei ainda o que eu tô sentindo. Chega seu marido ou sua mãe, alguém com quem você mora em casa e diz: nossa, que bicho te mordeu. Você fala assim: o mesmo que vai te. Não é? O mesmo que vai te pegar agora. Porque assim, eu mesmo falo, eu demoro para reconhecer o que eu tô sentindo. Muitas vezes a gente fica doente porque a gente não reconhece o sentimento da gente. Então, o que eu preciso? Eu preciso reconhecer o meu sentimento. Muitas vezes não é hoje, aconteceu tudo hoje, mas eu não consigo hoje. Eu vou ter que passar uma noite, amanhã eu dou conta do meu sentimento. Então, eu preciso saber, eu preciso nomear isso. Eu preciso saber o que eu sinto. E para isso, é muito grande comigo mesmo, né? Olha lá, há uma busca do homem para a imagem positiva de si. Eu quero ter uma imagem positiva de mim. Só que sempre alguém vai ter uma imagem positiva de mim. Só que eu preciso ter uma imagem positiva de mim por de si. Para eu poder argumentar com o outro. O que o outro pensa de mim, o que o outro está... o jeito que o outro está me vendo, isso depende dele. Mas se eu tiver uma imagem, um valor de si, de mim, não importa o que o outro pensa. Certo? Exatamente, Ana. Exatamente. Pegou assim na veia. E aí a gente vai ficando cada vez mais vulnerável em relação ao que as pessoas falam. Eu vou até puxar um ganchinho para o consumo. E aí você começa a comprar coisas para mostrar que você pode. Como se aquela coisa, aquele vestido, aquele sapato, aquela bolsa ou aquele X, que alguma coisa que tem validade de status no seu grupo, fosse fazer você uma pessoa diferente daquilo que você é. E a gente vai ensinando as crianças. Essa linguagem não verbal ensina a criança muito mais do que você pensa, né? O ambiente da casa, efetivamente, é um ambiente onde eu chego e eu posso soltar os meus bichos. Que fique claro isso. Mas eu também posso soltar os meus bichos e falar assim, antes, hoje o meu dia foi péssimo. Todo mundo vai ler na sua cara que o seu dia foi péssimo, né? Essa é uma relação, porque senão onde você vai poder explodir? E o ambiente de casa é na intimidade da casa que o seu filho vai ter chilique, que ele vai gritar com os pais, que ele vai desobedecer, testar. Se ele não fizer isso na sua casa, ele vai fazer na rua, tá? Ele vai fazer na rua, ele vai brigar, ele vai se meter em encrenca na escola, porque em casa ele só tem um ambiente repressor.
que nada ele pode fazer. Nada, ele não pode ser ele. Se ele não pode ser ele vai ser ele onde? Ele vai dar trabalho pro professor, tá? E assim, eu me lembro, a minha mãe até hoje ela fala, porque eu, quando eu tô com alguma dificuldade para digerir, eu fico muito irritada, eu fico muito brava. E ela fala assim pro Carlinhos, e hoje ela tá com a tocha, não mexe. Quer dizer que tá com a tocha. Não mexe, quer dizer, era um respeito que ela já tinha, deixa ela se organizar. Deixa ela se organizar que depois tudo melhora. Mas só da gente saber que o menino ou alguém de casa está assim, ó, ele não tá legal, ele tá precisando, eu posso dizer para ele, estou aqui, tá? Se você quiser conversar, a gente pode conversar. Imagino que você deve estar muito bravo ou que você está muito preocupado, muito nervosa. Mas o momento que você quiser, a gente pode conversar. É isso. Ana, tem a pergunta da Sandra. Pergunta, é uma pergunta. A Sandra está colocando assim. E como você é adulto, consegue esse controle que muitas vezes não foi trabalhado na infância? Sandra, a primeira coisa que eu posso te responder é você participando de um curso como esse. Porque você está aprendendo essa coisa agora. Então, quando a gente conhece o assunto, nós já começamos a nos preparar para quando enfrentarmos aquela situação, você fala, eu acho que eu vou esperar um pouquinho para dar um show aqui. Eu vou esperar um pouquinho para dar a resposta para o meu filho, para o meu aluno. Esse já é o caminho da mudança. Quando você se coloca, não, eu quero ouvir o que se vai falar para eu mudar a minha relação com o meu filho, com o meu aluno, você já deu o passo mais importante para a mudança, que é estar disposta a ouvir conhecimento, a elaborar esse conhecimento e depois, na prática. Por isso que nós vamos dar esse curso em 3 etapas. A próxima é a linguagem descritiva que vai te dar mais elementos para refletir a respeito dessas temáticas que a Ana está colocando, tá? E, Ana? A Kézia é uma discussão. Exatamente. Isso. E, Ana? Ana, você tá me ouvindo? Ana, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Isso. A Ana sai, essas coisas acontecem, você sabe, daqui a pouco a Ana solicita novamente para entrar. Quando ela solicita, o som dela volta. Fiquem tranquilos em relação aí. O que vocês estão achando? Tá dando para entender? Nós estamos sendo claras o suficiente para elaborar essa ideia a respeito dos sentimentos? Os exemplos estão claros? Tem alguma pergunta? Porque aí nós vamos anotar e em outro momento a gente vai estar devolvendo essas perguntas. E não se esqueçam, nós temos uma surpresa no final do terceiro curso, do terceiro dia, a gente vai estar apresentando para vocês essa surpresa. A Ana ainda não voltou, mas não tem problema, né? E aí eu vou lendo os comentários, vou fazendo os comentários, porque ela foi falando a respeito, retomando só um pouquinho, ela foi falando a respeito da autoridade, né? A questão do estabelecimento da autoridade. Depois ela falou da relação dos pares, das crianças, sempre colocando a questão do sentimento e como isso é importante. A relação consigo mesmo, que é esse o ponto assim mais doloroso, digamos assim.
mais doloroso, né? A relação consigo mesmo, ela traz elementos, como ela estava discutindo, que traz o sofrimento, mas é um sofrimento que a pessoa nem sempre consegue explicar. A criança não vai conseguir explicar, nem nós conseguimos explicar, mas temos que ter essa sensibilidade para esse sofrimento, essa dor, essa angústia, esses sentimentos que nos perturbam, tá? Ana, eu estava dando continuidade explicando o que aconteceu. Então, Eu fiz uma retomada e falei a respeito da relação consigo mesmo, que eu acho que depois você tem mais alguma coisa para falar. fechar essa relação consigo mesmo, né? Investir valor em outros, constatar a dignidade do outro, é preciso primeiro constatar a própria dignidade. Isso em termos puramente morais. Então, para eu dar valor para o outro, eu preciso me sentir valor. Bom, vamos pensar. Olha, gente, sala dos professores tem muita picuinha. Não vamos falar. Tem picuinha, tem fofoca, tem um monte de coisa. Mas por que será que isso acontece? Porque será que essa professora que faz a picuinha, será que essa professora que faz esse auê, será que ela tem o valor dela? Será que ela tem o trabalho dela reconhecido? Então, quando a gente começa a olhar o desenvolvimento, a gente não olha só o desenvolvimento da criança, a gente olha também do adulto. E com certeza, essa pessoa que faz essa picuinha, essa pessoa que faz sempre o auê, você precisa olhar o que tem por trás disso. O que tem por trás disso? Isso é automático, gente. É automático quando a gente começa a estudar o desenvolvimento. Então, a gente precisa ajudar, precisa fazer as intervenções, fazer com que essa pessoa também se sinta valor, tá? É bem aquilo que nós falamos. Vem alguém falar alguma coisa que precisa desabafar, você não vai ter juízo de valor. Você vai ouvi-la e pensar por que fazendo isso e fazer as intervenções, porque é um sentimento que ela também não está conseguindo dar conta desse sentimento. Por isso que ela está falando desse jeito, tá? Então, não, eu ia dar um exemplo. Você pode, depois eu posso dar. Não, pode terminar. pode falar, Maria, já terminei. Gente, tem umas semanas que eu estava conversando com a coordenadora e um professor, né? E um professor novo, tal, e o objetivo era ajudá-lo a organizar a sua aula. E a coordenadora me colocando, olha, Maria, ele é novo, ele está com dificuldade de organizar a aula, planejamento, né? Aquela parte mais técnica. E eu comecei a conversar com ele. E aí, nono ano, ele manifestou uma preocupação com os alunos, né? Então ele falou assim, mas eu fico muito preocupado de colocar isso para os alunos, porque nono ano é aquela pressão por conta de vestibulinho, aquela coisa toda. E eu fico muito preocupado de me colocar essas ideias para eles, se eles realmente estão preparados. Aí eu sugeri, falei, olha, então vamos falar o que eles entendem por um processo de avaliação, porque é muito sério, gente. Nono ano é uma fase da vida da criança que descarrega em cima dela todo o fundamental, como se ela tivesse que passar no METEC, num COTIL, num COTUCA, numa escola, no Instituto Federal, para provar que ela é boa. Espera um pouquinho. Provar que ela é boa, fazendo uma prova, e se ela é aprovada, ela é boa. Se ela não é aprovada, ela não é boa. Peraí, você já pensou uma criança com 14, 15 anos ter esse peso da família, da escola, dos amigos? Ah, não, é o fulano que é bom, eu nunca vou conseguir passar. Bom, muitos podem ser ótimos, mas não vão passar porque são 40 vagas, 50 vagas. E esse rapaz estava preocupado com isso, né? Olha só, ele não estava preocupado, gente,
se o aluno, e assim, com uma sensibilidade a respeito, mas ele colocou assim, eu nunca fui um aluno excelente, mas eu tive que aprender a duras penas o que eu não queria. E isso era uma coisa que eu não queria, né? Então ele estava levando para a sala de aula, eu falei, que bom, fulano, vamos então trabalhar assim. Aí ele vem com uma outra, desvendando para nós, para mim, para a coordenadora, eu falei assim, mas eu não consigo conversar com os alunos para deixar eles falarem o que eles sentem. Eu não estou preparado. Gente, eu fiquei olhando para o rosto daquele rapaz e fiquei emocionada, de verdade. Por quê? Ele tinha sensibilidade, a empatia e expressou com uma franqueza. Eu tenho dificuldade de conversar com eles a respeito desses assuntos. Eu não quero machucar ninguém. Né? E aí a gente conversou, a coordenadora se colocou à disposição para, nesse momento, estar com ele em sala de aula, videoaula, né? Para poder ajudá-lo, né, a trabalhar a melhor forma com as crianças. O que é isso, gente? E esse é o sentimento que nós estamos falando. Um adulto com mais de 25 anos pedindo ajuda por outros meios que não assim, você pode me ajudar que eu não consigo? E a gente tendo que ter esse jogo de cintura. O que você faria se estivesse no nosso lugar? Você ia falar que o professor é um fraco? Como acontece? Se coloque no lugar do professor. Ou então de um pai. Você é um fraco. Ih, aquele professor não consegue nem segurar a disciplina da escola. Não sabe falar com os alunos. Tem medo. Mas olha como é a questão do sentimento e a valorização, como é quando eu tenho uma formação, ele por conta do sofrimento que ele passou no Fundamental 2 e no ensino médio. E nós? Vamos esperar os nossos alunos, os nossos filhos passarem por isso? Pensa no 9º ano dos seus alunos, dos seus filhos, que tem dificuldade de falar para a mãe, eu não quero fazer essa prova, eu não me sinto pronto, eu tenho medo. Eles não vão falar. E vão ficar. Isso vai explodir. A Ana caiu de novo, mas ela está entrando outra vez. Então, meninas e meninos que estão presentes, essa é a preocupação que a gente tem em relação ao sentimento. Esse é o primeiro passo que vocês deram para quê? Para fazer desse conhecimento uma possibilidade de melhorar a qualidade de relação com as crianças. Crianças de 0 a 100 anos, tá? A Ana tá aí. Temos 6 minutos, Ana. Ana? Estão tentando ligar no meu celular, aí eu caio. Entendi. Aí é difícil. Mas não tem problema. Você escutou o que eu falei, que a gente tem 6 minutos? Sim, aí, agora, assim, para uma próxima oportunidade de curso, a gente vai continuar, a gente vai falar de algumas estratégias, de algumas atividades, de alguns jogos, de como trabalhar esse sentimento. Então, essa é uma das surpresas que a gente tem para vocês. A gente tem a ideia, mas depende de vocês, de fazer um mini curso parte 2. O que é o mini curso parte 2? O mini curso parte 2 é onde a gente vai apresentar algumas estratégias de jogo,
mesmo de linguagem descritiva, de sanção, que o Edson vai estar retomando com a gente. Mas, para a gente poder fazer o mini curso parte 2 com um procedimento mais didático, a gente precisa saber se vocês estão disponíveis, se vocês querem que a gente faça isso. Se vocês apoiarem, manda mensagem lá no meu direct falando, eu quero. E depois eu vou falar, eu tenho uma surpresa para vocês, mas não posso contar agora, tô aqui me mordendo, tá? Gente, eu tinha que falar outra coisa. Sim, a live vai ficar gravada. Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva para receber. Nós temos uma live melhor do que a outra. Vocês vão amar, amar. Olha aqui, todo mundo está querendo. Que bom, a gente fica super feliz. E nós vamos organizar. Aliás, está quase organizado. A gente só precisava desse sim de vocês para estar dando prosseguimento. E conforme vocês forem falando com a gente, o que a gente vai fazendo? Mini cursos com muita objetividade, deixando material no blog para vocês acompanharem minimamente, ter um conteúdo. E aí eu vou contar a segunda novidade. E se eu conseguir resolver, eu não, né? Mas se eu conseguir, se a pessoa que está me ajudando conseguir resolver a parte técnica, vocês vão conseguir receber um certificado por terem participado desses mini cursos. Eu só tô com um problema técnico, mas eu, a Ana, a Sandra Carina, o Edson estão assim torcendo para essa parte técnica dar certo. Já pensou que legal? Né? Então a gente gostaria de estar disponibilizando, né? Olha, eu fiz, eu assisti, olha que legal, né? Eu acho que vale muito a pena a gente investir nisso daí. Ana, você tá bem aí? Conseguiu voltar? Ana? Ixi, o blog é mariabelintani.com.br. Acho que é isso. Se alguém souber e puder colocar aí. Ana? Ana? Ana, você tá me ouvindo, Ana? Você tá ouvindo? Não, a Ana não tá ouvindo, né? E a Ana já tá falando tchauzinho. E o YouTube, vai lá, se inscreve, deixa o seu like para a gente poder prosseguir com esse trabalho. Não será cobrado nada, isso faz parte de um trabalho colaborativo da Ana Lúcia de Camargo, do Edson Manuel, da Sandra Carina, que nós queremos trazer para a comunidade. Tá bom? Gente, nós vamos encerrando. Eu agradeço demais. Cláudia, eu vi que você me mandou um beijo, minha aluna querida. E para todos vocês que estão aqui hoje. Fiquem com Deus e que Ele nos ilumine grandemente. Ana Lúcia, muito obrigada por todo o seu ensinamento. E semana que vem, Sandra Carina falando sobre como é que eu falo com a criança. E de presente, vocês vão descobrir como é que eu falo com o marido, com a sogra, com o meu coordenador, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.